Então a gente tinha começado um novo assunto, né, na aula passada, que era esse assunto sobre produto tensorial, né, de representações e obtenção de novas representações a partir de produtos tensoriais, né? Então a gente definiu o que era um espaço produto tensorial, né? Você tinha um espaço V, um espaço W, eu podia definir um espaço produto tensorial V, tensor W. O mecanismo básico, além da tal da linearidade e tal, era a formação de bases, né? Certo? E se isso aqui era uma base do V, isso aqui era uma base do W, isso aqui era, por hipótese, uma base do espaço V tensor W, né? Então, com isso na cabeça, a gente supôs, por exemplo, que nesse espaço V você tinha atuação de uma representação do SU3, tá certo? Quer dizer, tinha um D de R, né? Tá certo? Definido, né, como operador linear, né, atuando no espaço V, né, com essa regra que associa a um cara de SU3, né, R pertence a RI pertencente a SU3, de modo que D de R1, D de R2 igual a D de R1 R2, né? Ou seja, você tem uma representação, né? Esse aqui é o ponto. Se tem uma representação atuando em V, você tem uma outra representação que nós chamamos de F atuando em W. Então, se você tinha, né, aqui a mesma coisa, né, F de R1, F de R2, era o F de R1 R2 também. Uma representação também, só que atuando num outro espaço vetorial. E aí vocês podem imaginar, os espaços vetoriais não necessariamente têm a mesma dimensão, né, com dimensões arbitrárias aí, apenas finitos, né, que é a regra do jogo que nós estamos fazendo, estamos encontrando, procurando representações de dimensão finita, né, e unitárias. Então, isso aqui pode ter dimensão n, esse aqui pode ter dimensão n, por exemplo, né, não tem problema. Então, com isso, a gente sempre pode encontrar uma outra representação, né, do mesmo SU3, que a gente chamou de E-tensor, né, o nome, né? Eu chamei de E-tensor. É um conjunto de operadores, né, definidos sobre o espaço produto tensorial dessa forma, né? Q de R, tensor F de F. Isso aqui em V tensor W. Certo? Então, se eu tenho duas representações, uma em V e outra em W, né, eu posso definir esse conjunto de operadores através dessa operação de produto tensorial que a gente investigou na aula passada, que estava tudo muito bem definido, né? E esse cara que está aqui constitui uma representação. Se esses aqui constituem representações, esse aqui também é. Certo? Isso aí também é uma representação do mesmo SU3. Certo? Em seguida a gente passou para o tópico dos geradores, né? Então eu imaginei, eu chamei de
D barra, né? De lambda sobre 2, ou genericamente, TA, né? Tá certo? D barra de TA, né? Representação dos geradores de SU3 em V, né? E isso aqui satisfaz, né? D barra de TA, comutador com D barra de TD, né? Igual aí FADC D barra de TC. Isso vale para operadores lineares, mas vale também para as matrizes que representam os operadores lineares, tá certo? Então é bem fácil mostrar. Se vale para as matrizes, vai valer para os operadores também. Supondo que você fala da forma como a gente definiu aqui a ação dos operadores, a gente definiu em cima de uma base. Né? Tá certo? Então eu tenho D barra de TA, representação dos geradores de SU3 em V. Eu tenho F barra de TA, a mesma coisa em W, com o comutador de F barra de TA, F barra de TB, dando I, FABC, F barra de TC, tá certo? E, naturalmente, a existência dessas representações para os geradores, né, em cada um dos espaços, V e W, implicavam num conjunto de geradores para o espaço produto tensorial, que é o V tensor W. Né? Esses geradores, né, e a gente chama de E barra tensor de TA, né, eles vão ser uma representação dos geradores de SU3 em V tensor W. Vão satisfazer essas relações que estão aqui, né? Tá certo? E, em particular, a gente identificou, né, uma relação entre os geradores na representação produto tensorial e os geradores nas representações em cada espaço. O gerador na representação produto tensorial é a soma das extensões dos geradores nas representações particulares, nos dois espaços particulares. Ou seja, o que a gente viu é que o E barra tensor de TA podia ser escrito como o D barra de óbvio TA. que eu não achei a sala, né? Olha, identidade de W mais identidade de P de tensor. Acho que é melhor você sentar aqui, Saulo. Tá legal, meu vento. Vou passar assim, escondidinho. Beleza? Causa a câmera ali. Identidade tensor F barra de TA. Certo? Esse tipo de objeto aqui, né, foi o que a gente chamou de extensão de D barra, né? Certo? De D barra de TA. D barra de TA é um operador atuando em V. Tá certo? D barra de TA, tensor identidade de W, é um operador atuando no espaço produto tensorial. Então, por isso faz sentido a gente pegar e somar essas extensões, porque eu estou falando de operadores atuando no mesmo espaço. Certo? Ou errado? Eu não posso somar D barra de TA com F barra de TA direto. Né? D barra está atuando em V, F barra está atuando em W. Aí eu faço os caras atuarem, né, no mesmo espaço, usando a extensão, né? E aí sim eu posso somar os dois. Né?
essa fórmula que foi demonstrada, né? A gente chegou à conclusão que o E bar, né, tensor de TA, né, podia ser escrito como menos I d de θ A do E de θ TA, né? Vamos chamar de E de θ A, né? E do R é tensor do R de θA em θA igual a zero. A gente viu essa forma, a gente usava a representação exponencial para falar do elemento do grupo em geral, né? E obtinha uma expressão genérica para os geradores, certo? Então, quando a gente aplicou essa fórmula aqui, é que a gente obteve esse resultado, de que o gerador na representação produto tensorial é a soma das extensões dos geradores de cada um dos espaços componentes. Certo? Aí começamos a voltar a fazer a conexão da gente com as coisas que a gente estudou, né? Começamos a estudar os pesos da representação produto tensorial, né? Então, vamos supor, eu tenho D bar dos HIs, né? Os HIs são a subálgebra de Cartan, né? Então, tem os D bar dos HIs, eu estou, né, em VA. Esses operadores estão todos muito bem definidos, em princípio, portanto, o D bar de HI está bem definido também, né? Isso daqui, diagonalizando simultaneamente tanto o H1 quanto o H2 nessa representação, né? Por que eu posso fazer isso? Porque eles comutam, tá certo? O H1 comuta com o H2. Então, em qualquer representação, o D de H1, D bar de H1, vai comutar com o D bar de H2. Porque a álgebra de Lie tem que continuar sendo satisfeita. A álgebra de Lie está em conexão com a lei de multiplicação do grupo, né? Então, se a álgebra de Lie for violada, né, acabou o fato de eu estar dizendo que eu tenho uma representação, né? Então, se o H1 comuta com H2, o D bar de H1 comuta com o D bar de H2. Tá certo? Eu posso diagonalizar os dois simultaneamente, né? Aqui eu estou usando a equação com I igual a 1 e I igual a 2, né? Esses caras que estão aparecendo aqui são exatamente os pesos, pela definição que eu dei de peso. Os pesos são os autovalores dos HIs na representação particular que eu estou considerando, né? Isso foi a definição de peso. Alfa e A, VA. Então, eu posso ter os pesos da representação D bar, né, em V, né? Eu posso ter os pesos da representação F bar em W. Tá certo? E, nesse caso, já que esses pesos são assim, no espaço produto tensorial, quais serão os pesos do E bar, né, de HI, associados com E bar de HI? Então, a gente viu rapidamente, né, que o E bar tensor de HI, atuando em VA tensor W alfa, vai ser alfa I A mais beta I alfa VA tensor W alfa. E essa é a relação fundamental para a gente aqui, né? Os pesos da representação produto tensorial, né, são a soma dos pesos das representações individuais. Ok? Vamos repetir então o exemplo que a gente fez, só para a gente, né, esquentar os tamborins, né? A gente fez um exemplo
Falando o seguinte, vamos supor que uma das representações, o B, por exemplo, né, seja a representação 3, né, e a outra representação seja 3 estrelas. Né, a gente já tinha visto também. Né, e vamos fazer o produto tensorial dessas duas representações. Né. Então, como é que são os pesos dessa representação produto tensorial? Basta fazer uma tabela, né? Vou colocar aqui os pesos da 3 estrelas, aqui os pesos da 3. Esses pesos, como eu lembro para vocês, a gente já calculou antes, não é isso? Peso máximo da 3 estrelas, peso máximo da 3, né? E os outros pesos também. Então aqui a gente tinha menos 1/2, menos 1 sobre 2 raiz de 3, 1/2. Menos 1 sobre 2 raiz de 3. Isso está lá atrás. Ninguém precisa saber isso de cor, naturalmente. Né? 0, 1 sobre raiz de 3. Aí aqui você tinha 1/2. 1 sobre 2 raiz de 3. Aqui tinha menos 1/2. 1 sobre 2 raiz de 3. E aqui era 0, menos 1 sobre raiz de 3. Né? Então, assim a gente faz essa tabela, por quê? Porque os pesos da representação 3 vezes 3 estrelas vão ser a soma desses pesos aqui. Todos com todos. Então, essa aqui tem dimensão 3 e, portanto, vai ter 3 pesos. Essa aqui tem dimensão 3, portanto, vai ter 3 pesos também. Então, o total de peso que eu tenho é 9. Né? Que é exatamente a dimensão de 3 tensor 3 estrela. Né? Então, fazendo a soma dos pesos, né, a gente obtinha isso aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, aqui na diagonal, né, sempre um é menos o outro. Né? Depois a gente tinha 1, 0, menos 1, 0, esse é menos esse. Né? Depois a gente tinha 1/2, raiz de 3 sobre 2, menos 1/2, menos raiz de 3 sobre 2, novamente esse é igual a menos esse, né? E menos 1/2, raiz de 3 sobre 2, 1/2, menos raiz de 3 sobre 2, novamente esse é igual a menos esse. Né? Olhando de volta para as raízes, né, do SO3, a gente identifica todas as raízes do SO3 aí, todas as 6 raízes do SO3. Né? 1, 0 é seu oposto. 1/2 raiz de 3 sobre 2 é a sua oposta. Esse vetor aqui faz 60 graus com esse. E 1/2 menos raiz de 3 sobre 2 e a sua oposta. Esse vetor aqui faz 60 graus com esse. Todos eles têm módulo 1, mesmo módulo, né? Conforme a gente sabia lá das raízes do SO3. Né? Então, os pesos resultantes que a gente obteve aqui foram as 6 raízes e 3 zeros. Tá certo? A gente conhece uma representação, né, cujos pesos são exatamente as raízes. Essa representação, a gente já trabalhou anteriormente, é a representação adjunta. Os pesos da representação adjunta são exatamente as raízes, acrescidos de mais 2. Porque a representação tem que ter 8 pesos, porque ela é 8-dimensional. As raízes são 6. Né? Então eu preciso de mais 2 pesos. Esses 2 pesos são exatamente os caras associados com a subálgebra de Cartan, que vão ser 0, 0. Tá certo? 0, 0 duas vezes degenerado. Né? Então, eu tenho 0, 0 duas vezes aqui, todas as raízes e seus negativos, né? E está sobrando um cara que está aqui. Esse cara que está sobrando aí é um peso isolado, 0, 0, que a gente identifica com uma representação escalar. Então, se eu simplesmente olhar para o diagrama de pesos, tá certo?
eu consigo enxergar, né, uma redução dessa representação 3×3, análoga à que a gente tem quando a gente fala de soma de momento angular. Né? Voltando só para a gente relembrar uma coisa que a gente chamou a atenção na aula passada, né? O que a gente conhece como soma de momento angular, muito mais adequadamente se poderia ser falado como sendo produto de representações irredutíveis de momento angular. Né? Bem definido. Tá certo? Quer dizer, você tem uma partícula de spin J1 e outra partícula de spin J2. Qual é o espaço de Hilbert das duas partículas? É o espaço produto tensorial, né? Associado com uma, associado com a outra. Quando você faz isso, quando você faz esse espaço produto tensorial, vocês obtêm exatamente do jeito que a gente tem aqui, uma representação produto tensorial do grupo de rotações. O gerador dessa representação é exatamente J1 mais J2, onde J1 e J2 são as extensões de J1 e J2 para o espaço produto tensorial. Tá certo? E da nossa experiência lá com SO3 ou SO2, né, a gente vê o seguinte, que essa representação não é uma representação redutível, irredutível. Né? Quer dizer, quando você identifica a representação de momento angular resultante de um produto tensorial, você cai numa forma que é diagonal de blocos. Assim por diante. Cada bloco desse está caracterizado por um número quântico, né? por um valor bem definido do seu J. Aqui, por exemplo, seria J igual a J1 mais J2, aqui seria J igual a J1 mais J2 menos 1, e até chegar num bloco aqui, que seria o menor de todos, que seria J igual a módulo de J1 menos J2. Né? Cada um desses caras é uma representação irredutível do grupo de rotações. Mas a representação completa não é irredutível, é uma representação redutível. Dentro do produto tensorial de representações de spin bem definido, você tem várias possibilidades que se transformam irredutivelmente entre si. Então é de se esperar que o produto 3×3 não seja também irredutível, mas sim redutível, de maneira similar ao que a gente tem no SO2. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Se a gente fizesse um diagrama, em termos de autovalores de J1 e J2, né, o que a gente teria aqui seria o seguinte, seria eu vou colocar cada peso aqui indexado por um pontinho, né? Então eu teria exatamente o mesmo diagrama de raízes, só que sem as flechinhas. Né? Tem uma raiz, a raiz oposta, né? Aqui o cara fazendo 60 graus, aqui o cara fazendo 60 graus, e aqui os seus opostos. Tá certo? Você teria esses caras todos, e você teria um cara aqui no centro, 3 vezes degenerado. 1, 2, 3. Esses pesos aqui, se você for colocar num diagrama assim, ele funciona dessa maneira. O nosso diagrama ele pode incluir o grau de degenerescência, a gente vai ver por quê, né? Ou seja, nenhum desses caras é degenerado. Certo? Nenhum desses pesos aqui é degenerado. Com exceção desse aqui no centro, que é 3. Né? Agora, isso aqui pode ser escrito, né, exatamente como um diagrama assim, ó. Representando esse conjunto particular de pesos, mais um diagrama onde você só tem o 0, 0 uma vez. Esse diagrama que está aqui é o diagrama de pesos da representação adjunta, que é a 8. Né? Então, o que a gente acaba de ver nesse esquema do diagrama de pesos é que 3 vezes 3 estrelas é igual a 8 mais 1.
certo? Você pode pensar, por que eu tenho tanta certeza que eu vou escrever esse mais aqui com essa bolinha em volta? Né? Porque cada peso desses representa um vetor linearmente independente. Eles são autovetores dos HIs. Então eles constituem um conjunto completo, tá certo? Uma base dentro do meu espaço. Então, esses diagramas aqui significam o seguinte: eu estou pegando esses 8 caras que estão aqui, eles geram um subespaço 8-dimensional. E esse último que está aqui gera também um subespaço, só que unidimensional, do espaço original, que é 9-dimensional, que é ortogonal ao resto. Porque, por hipótese, eu estou falando de uma base ortogonal. Então, aquele mais ali é com a bolinha em volta assim. É uma soma direta. Porque eu estou decompondo a minha base em componentes ortogonais. Tá certo? Por hipótese. Né? Por hipótese, eu estou montando a minha base aqui de modo que cada V desses, né, é um vetor linearmente independente dos outros e ortogonal aos outros. Uma base ortonormal. Estou falando grego ou está tudo certo? Como é que é? Diz aí. Objetos. Objetar é bom. Tá certo? Quer dizer, o que eu quero dizer aqui é que escrever soma direta aqui é plenamente justificável. Basta você pegar a origem de tudo que a gente está falando. Né? Cada objeto desse daí, que está aí é um alto valor, ou é um par de autovalores, desse par de operadores aqui, H1 e H2. Cada vetor base é caracterizada, embora não de modo único, embora não de modo único, pelos autovalores por H1 e por H2. Esses três aqui que destoam. Né? Aí você precisa escolher combinações lineares que sejam ortonormais entre si. É a mesma porcaria que a gente faz lá no Klebsch-Gordon. Mesmo, sem tirar nem pôr. Tá certo? Então ali é a soma direta mesmo. A gente reduziu a representação produto tensorial na soma direta de 8 mais 1. A representação adjunta mais a representação sincreto escalar. Tá certo? Agora eu vou fazer mágica, tá? Agora o que eu vou falar não é para ser entendido, é para ser obedecido. Tá certo? Agora em diante. Né? Porque simplesmente eu não vou demonstrar a maior parte das afirmações que eu vou fazer aqui. Né? Mas eu vou entregar para vocês um negócio precioso, né? Com o qual vocês vão ser capazes de pegar e fazer redução de representação assim. Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos enunciar alguns teoremas sem prova. Tá? Toda vez que eu falo isso, alguém fica inseguro aqui nessa sala. Certo? Teorema sem prova, isso quer dizer, não vamos perder tempo com isso. Não, isso não quer dizer que eu não estou falando isso para ele, não. Não. Ele aceita bem. Eu sei que ele aceita bem. Falando mais para vocês. Vocês é que fazem umas caras feias do cacete. Porque a gente está demonstrando as cabeças. É trabalho. Tá certo. Vocês vão tentar demonstrar de cabeça e vai dar merda. Vai demorar pra cacete. Então, teorema sem prova. Vamos escrever assim, para deixar bem claro. Então vamos lá. Primeiro teorema sem prova. Tá certo? Na vez passada, né? O Edgar que me sacaneia e fala vespa assada, né? Abelha frita. Isso é um cacófato, né? Então, na vez anterior, a gente, numa das vezes anteriores, na verdade, a gente falou sobre pesos máximos, certo? Nós falamos sobre pesos máximos. Então,
qual foi a história? A gente estava fazendo a analogia com a maneira de construir as representações do SO2. Eu disse para vocês, tem um jeito de construir as representações do SO3 de uma maneira completamente paralela à que a gente faz no SO2. Essa maneira é a seguinte: você escolhe um vetor de peso máximo, e a gente definiu o vetor de peso máximo como sendo o seguinte: pega todos os pesos dentro da representação. A representação é de dimensão finita, certo? Então, todos os vetores correspondem a algum peso, né? Todos eles são autovetores de H1 e de H2. Então, todos eles correspondem a algum tipo de peso. Pega o cara de peso máximo, tá certo? O cara de peso máximo, a gente definiu assim, é o cara positivo, o cara mais positivo de todo mundo, no critério que a gente tinha de positividade. Um cara é positivo quando a primeira componente diferente de zero dele é positiva. E ele é o mais positivo possível quando a primeira componente diferente de zero dele é maior do que a de todo mundo. Tá certo? Então, o peso máximo é um negócio objetivo. A gente, dado um conjunto de pesos, você identifica rapidamente quem é o peso máximo. Se você estiver grafando o seu conjunto de pesos aqui, o peso máximo é sempre o que está mais para cá. Certo ou errado? Que a primeira componente, né, a primeira componente desse cara que está aqui, né, o cara tem tantas componentes aqui, a primeira componente é o que determina a posição dele aqui nesse plano XY. Né? Então, quanto maior esse cara for, mais positivo é o peso em questão. Né? Então, eu posso visualmente identificar o vetor de peso máximo. Eu pegava o vetor de peso máximo, aplicava operadores de abaixamento associados com raízes simples. E menos alfa i. Eu ia obtendo os outros pesos da representação. Falei, bom, tem que ter uma regra aí para saber quando é que para. Tudo bem, tem que ter essa regra. Mas isso faz parte do algoritmo para obter a base que a gente não vai abordar. Né? O fato é que esses pesos os pesos máximos estão associados com raízes positivas. Se você aplicar isso numa raiz negativa, você fura completamente seu algoritmo. Você obtém um peso mais negativo ainda, tá certo? E aí acabou a brincadeira, né? Pelo menos a analogia que a gente estava fazendo com SO2. Então a gente precisa de pesos máximos que sejam positivos. São, por definição, pesos positivos, tá certo? E a ideia toda aqui é a seguinte: um peso máximo, né, um teorema, é esse aqui, o peso máximo determina uma representação irredutível completamente. Certo? Isso aqui é um teorema sem prova, né? Mas até que não é dos piores, né? Porque em cima de tudo que eu falei para vocês, dá para imaginar como é que se prova esse teorema. Tá certo? Você vai pegar uma representação de dimensão finita, então tem um número finito de vetores para você obter. E você tem que obter com a aplicação dos operadores de abaixamento associados com raízes simples. Você pode imaginar que isso aí vai terminar algum dia. Né? Tá certo? Deve ter um processo indutivo aí qualquer para parar a história. Né? Então, esse daqui dá para engolir, né? Sem maiores problemas. O 2 é um pouquinho mais complicado. Ele diz o seguinte: a representação irredutível de peso máximo W igual a n lambda 1 mais n lambda 2, também chamada MN, certo? Lambda 1 e lambda 2 são quem? São os pesos fundamentais. Né? Vocês lembram que para o SO2, o que fazia sentido era encontrar esses pesos fundamentais. Dados os pesos fundamentais, se encontrava aquela rede de pesos. Né? Todos os pesos possíveis eram combinações lineares com coeficientes inteiros desses pesos fundamentais. E os pesos máximos
ou seja, aqueles positivos, tá certo? Ou seja, com mn maiores do que zero, maiores ou iguais a zero, né? Eram os caras que vão caracterizar as representações irredutíveis. Então eu já posso até responder quantas representações irredutíveis existem, né? Quantas? É retórico. Infinitas, né? Eu não preciso parar em momento nenhum, né? Eu posso subir esse mn à vontade, tá certo? Então essas representações irredutíveis vão ser chamadas de mn, mn positivos, né? Tá certo? mn são positivos. Agora, o interessante disso daqui, lambda 1, lambda 2 são os pesos fundamentais, né? A gente já conhece esse lambda 1 e lambda 2, é aquele 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3, 1 meio menos 1 sobre 2 raiz de 3, aquela história lá, né? Então, essa representação de peso máximo, ômega igual a m mais n, ou seja, caracterizada por este peso máximo, você vai pegar o estado associado com esse peso e vai aplicar o operador de abaixamento nele para obter o resto, tá certo? Esta representação ocorre uma única vez num produto tensorial. Então, vou escrever, vamos raciocinando na medida que eu escrevo, né? Então, isso aqui ocorre isso aqui n vezes. Dá para ler? Dá para ler aí na câmera? Tchau, senão eu escrevo ali em cima. Vou escrever aqui em cima. Vou escrever aqui em cima, desculpe. No produto tensorial, 3 vezes 3 n vezes tensor 3 estrelas, 3 estrelas, 3 estrelas, n vezes. Parece estranho, mas não é tão estranho assim não, né? De onde é que saem os pesos, né? Os pesos saem da soma, né? Saem da soma dos pesos dessas representações. Então, por exemplo, a representação 3, o peso máximo dela é exatamente o lambda 1. A representação 3 estrela, o peso máximo dela é o lambda 2. Então, se você pegar a representação 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vai ter um estado, tá certo? Cujo peso é a soma dos pesos máximos. É óbvio que esse estado vai ser o estado de peso máximo. O estado cujo peso é a soma de todos os pesos desse cara que está aqui, é um cara que é m vezes lambda 1. Aqui é a mesma coisa, n vezes lambda 2. Então, esse cara vai estar uma única vez, tá certo? Contido dentro desse produto tensorial. Isso é uma coisa que a gente pode deduzir, né? Olhando para a regra de formação de pesos de representações produto tensorial. Tá certo? Então, se eu pegar e fizer o produto tensorial m vezes da 3 e n vezes da 3 estrela, eu vou, quando eu reduzir essa representação vai reduzir,
né? Como soma direta de um monte de caras irredutíveis, né? Quando eu reduzir essa representação, um dos caras que vai estar contido lá é um cara cujo peso é esse aqui, m lambda 1 mais m lambda 2. Tá certo? E esse cara é exatamente o cara de peso máximo. Tá certo? Dessa representação que está aqui. Então, não estou provando, mas isso daí é bastante fácil de ver, né? Também. Terceira história é a seguinte, né? Terceira história é a seguinte, e essa já não é tão fácil de ver assim. A dimensão da representação MN... Tinha na primeira ainda, no contexto da primeira, tem algum argumento geral para dizer que o operador abaixamento nunca pula ninguém? Ele pode pular, mas aí tem outros operadores de abaixamento disponíveis, associados com as raízes simples. Tá. Isso aparece aí. O problema é você mostrar que você sempre vai poder esgotar todos os caras da representação usando só esses operadores de abaixamento. Aí tem critérios a mais. Tá. Né? A dimensão da representação MN, né, pode ser calculada com essa fórmula aqui. Tá? Isso aqui já não é mais tão simples assim, né? Vocês imaginam que aí você tem que ter uma análise, né, de qual é a dimensionalidade, né, de uma representação gerada por um dado peso máximo, né? E a gente não fez essa análise. Então, essa forma é impossível para a gente demonstrar, né? É mais possível um pouco mais para frente, quando a gente falar sobre tensores, tá certo? Mas mesmo assim, não vamos dar o trabalho de demonstrar isso. Apenas nós vamos exemplificar várias dimensões corriqueiras, né, que aparecem por aí, para a gente ver como é que essas representações que a gente conhece estão relacionadas com essa notação MN que a gente está colocando aqui. Tá? Bom, vamos dar uns exemplos aqui. Então, por exemplo, m igual a 1, n igual a 0, né? Se substituir aqui m igual a 1, n igual a 0, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Não é isso? Não, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Né? Então esse 2 cancela com esse 2, então você tem que a dimensão desse cara, esse é o 1, 0, é a representação 3. Por que eu disse 3? Porque 1, 0 significa m igual a 1, então o peso é lambda 1 e n igual a 0. Né? Lambda 1 nós já vimos que é o peso da representação 3. Né? Se eu fizer o contrário, m igual a 0, n igual a 1, eu tenho a representação 0, 1 e eu obtenho 3 de novo, só que o peso da representação é o lambda 2. Então esse é o peso máximo da representação 3 estrelas, como a gente já viu. Essa regra se repete. Tá? Sempre que o m for maior do que o n, você tem a representação. E n maior que m, você tem a complexo conjugada do cara. Certo? M igual a 2. Bom, aqui, a boa é essa aqui. M igual a 1, n igual a 1. Né? Aí eu vou ter 1 mais 1 mais 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Por 2, 8. Né? Então essa representação 1 é a 8, que também é a 8 estrela. Tá certo? Sempre que m for igual a n, a sua representação é igual ao complexo conjugado que você tem. Tá? M igual a 2, n igual a 0, né? Você
você tem a representação 2, 0, que vai dar, é só fazer a conta lá, a 6. Né? E m igual a 0, m igual a 2, é a 0,2, que é a 6 estrelas. Certo? Vocês já estão vendo por aí, né? A gente começou, né, a catalogar as representações pelos pesos máximos, e a primeira coisa que a gente aprende é que não tem todas as dimensões da jogada. Tá certo? Olha, você tem a representação tridimensional, complexo conjugada dela, você tem uma representação 6-dimensional e o seu complexo conjugado, e você tem a representação 8, que por sua vez é igual ao seu complexo conjugado. Né? Você não tem a representação 4, nem a 5, nem a 7. Né? Não há representações de SU3 para essas dimensões. Tá certo? A junta é sempre 1. Hã? Desculpa, fala tudo. Não, isso é específico para SU3. Isso é para SU3. Vai ter uma fórmula análoga para SU2, para SU4. Vai ter. Exatamente. Isso aqui só vale para SU3. Né? Mas, de qualquer forma, é bastante curioso e interessante observar que não é qualquer dimensão de espaço que pode acomodar uma representação de SU3. A adjunta é sempre 1. Sempre. Parece Nesse caso aqui é. Parece bem. SUN eu não sei. SUN, você tem que ver a subálgebra de Cartan, né? Certo? Você tem dois pesos fundamentais, por quê? Porque a sua subálgebra de Cartan tem rank 2. Se tiver rank maior, vai ter 3, 4, 5. Então, esse esquema de indexação vai ser MNP, sei lá, alguma coisa assim. Então, isso aqui vai para SU3, não me pergunte sobre o resto. Certo? Maravilha. Agora sim, agora que todo mundo vai chiar, né? Porque eu vou mostrar para vocês uma regra, é uma regra mesmo, arbitrária. O que vocês têm que fazer aqui é entender o regulamento do joguinho de War, certo? Um joguinho de War. Tem ataque de avião, tem deslocamento de exército, aquelas coisas todas, tá certo? Mas certamente tem uma demonstração matemática enrolada, cabeluda, né? Mas na qual nós não vamos tocar, nós vamos simplesmente mostrar como é que a gente obtém. A gente vai obter os diagramas de multiplicidade associados com uma representação genérica MN, tá certo? Vamos lá, vamos fazer isso. O teorema central vai acabar. O teorema central vai acabar. Não, agora vem o grande teorema sem prova. Eu poderia falar que era o esquema sem prova. Esse aqui é o grande teorema sem prova. Né? Sem prova é que não cai na prova. Não, cai na prova sim. Então não é sem prova. Não, você tem que entender o esquema. Sem demonstração. Sem demonstração. Entender. Então, olha só. O que nós vamos começar é propondo o seguinte: MN com M maior do que N. Né? E a última regra que a gente vai dar vai ser quando N for maior do que M. Tá certo? Vai ter mais uma regrinha adicional. Então, vamos definir um negócio chamado fila de multiplicidade. Fila de multiplicidade de máximo K. Tá certo? Com L numerais. A definição, tá? A definição é um negócio assim, uma fila de multiplicidade desse tipo vai ser uma coisa assim, 1, 2, vai subindo até chegar num certo K, tá? Quando chegar nesse K, ele estaciona, continua, K, até um certo ponto, que eu já digo o que é, que ponto é esse, aí ele começa a decrescer, K-1, K-2, até chegar em 2 e 1. E
esse conjunto de coisas aqui tem que ter L numerais. Certo? Isso tem que ser feito de maneira simétrica. Certo? Quer dizer, o que tiver para um lado do troço tem que ter para o outro lado do troço. Se tiver um número ímpar de Cádio, né, tem que ir até um certo ponto, tem esse K e depois a mesma coisa se repete para o outro lado. Exemplos. Né? Peraí, então não pode ter um número ímpar de K, né? Pode sim. Aqui vai ser o máximo. Não, é simétrico. O do meio vai ser o máximo. Central. Olha, uma fila de multiplicidade máximo 3 com 5 numerais. Máximo 3 com 5 numerais. É um cara assim, ó. 1, 2, 3, 2, 1. 5 numerais, máximo 3. Também podia ser 1, 2, 2, 2, 1. Também poderia ser 1, 2, 2, 2, 1. Não com máximo 3. Tá. Certo? Tá bom. Mais exemplos. Vamos dar mais uns exemplos. Então vamos ver uma fila de multiplicidade com máximo 4, máximo 3, com 8 numerais. Né? Esse cara vai ser assim, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1. Certo? Mais um. Máximo 4 com 8 numerais. Os mesmos 8 numerais. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Fácil, né? Ainda não é isso que é o cabelo. Então tá. Então, definido esse negócio, agora vamos estabelecer umas regrinhas aqui. Né? Agora sim que eu posso falar das regras. Né? Então, vamos supor que eu tenho a representação MN com M maior do que N. Pode ser maior ou igual, na verdade. Certo? M maior ou igual que N. Então, vamos lá, vamos anotar as regras uma por uma. Primeira regra. Fazemos, né, uma fila de multiplicidade de máximo 1 com M mais 1 numerais. Certo? Todo mundo 1 com M mais 1 posições. Certo? É um cara assim. 1, M mais 1, números 1s. Em seguida, né, a gente faz o seguinte. Nós vamos adicionar, né? Adicionamos N filas, né? Aumentando a multiplicidade em 1 e o número de numerais em 1 a cada fila. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá minha fila original. Está aqui, né? Vou tirar esse 1 daqui. Eu vou adicionar
Se você contar o cara que está aqui, você vai ver que tem um a mais do que o cara que está aqui em cima. Né? E aí é uma fila de multiplicidade máxima 2. Né? Depois aparece 1, 2, 3, né? 3, 2, 1. Fila de multiplicidade máxima 3. Quantas dessas você bota N? Este N que está aqui. Certo? Não adianta fazer cara feia. Vamos lá. Não acabou não. A primeira fila que você acrescenta é outra fila de uns, ou aquela primeira fila de uns era a qual que a gente começou? Essa daqui é a que você começou. Aqui tem M caras. Certo? Aqui tem M. O que tiver alguma coisa tiver diferente de 2 é onde você começou com M. Aqui você já tem M mais 1, aqui você já tem M mais 2, e você vai ter até M mais N. Não, isso você tem M mais 1. M mais N Não, você já tem mais 1. M, não. O N é a partir daqui. Não, mas a primeira é M mais 1. Mas a primeira tem tamanho mais 1, isso também, ainda tem isso. Já tinha começado com M mais 1, né? A primeira tem M mais 2, então, né? M mais 3, tá certo. E termina com? Você bota N filas, subindo em uma unidade. Incluindo a primeira? Hein? Incluindo a primeira, não? São N filas incluindo a primeira? Não, a primeira está a primeira. Além dela, a primeira é essa. Você bota N. Tá, então no final vai ser N mais N mais 1. Se você quer, não fiz a conta, não. Deixa ela aí. Tá bom. Falta um Isso aí. Antônio. Desculpa. Eu prefiro fazer o exemplo onde fica tudo muito mais claro, mas eu tenho que dar as regras todas primeiro. Né? Eu acho que está bem claro que quando eu escrevo N filas, né, você tem que botar N. Né? Se o N é igual a 2, você tem que botar 2. Se o N é igual a 3, você tem que botar 3. Você vai somar as filas? Não, você só está somando a Não, não estou multiplicidade. somando nada. Não está somando nada. Tá? Estou somando nada. Eu estou botando um arranjo de números aqui no espaço. Aí depois a gente vai ver o que é esse arranjo de números no espaço. O que resultou esse cara? É um triângulo tipo Tartaglia, né? Sei lá. Não Não sei é o que é isso não. 2, 3. Bom, item C 2, né? é o seguinte. Agora eu vou colocar M menos N filas. Eu não sei se você somar assim e dar o próximo número, se você multiplicar dá o mesmo número. Não é um negócio desse. E agora a regra é a seguinte, eu vou diminuir o número de numerais a cada fila que eu for colocando. Né? Em 1, né? A cada nova fila. Né? E mantendo o máximo da fila anterior. Então, por exemplo, daqui em diante, se terminou em 3, né, eu vou baixar, vou botar mais N caras, M menos N, perdão, vou botar M menos N caras, diminuindo eles de número. Quer dizer, vou começar agora a vir para cá assim, né? Tá certo? Mas mantendo essa multiplicidade. A multiplicidade, o máximo. Né? Então, continuo com todo mundo 3. Se o último era 3, continuo com todo mundo 3. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tinha essa situação aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eu vou colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1. E aqui 1, 2, 3, 2, 1. Né? E isso daqui vão ser M menos N filas. Certo?
quase acabando. Calma. Né? E finalmente, né, entender a nossa receita de bolo, adicionamos mais N filas, diminuindo o máximo em 1 a cada nova fila. Certo? E também o número de numerais. Faço isso N vezes. Né? Então, por exemplo, se eu cheguei numa situação assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, eu vou começar a colocar coisas assim, 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Isso aqui eu faço N vezes. Certo? Então são as regras. Legal anotar talvez de um lado e olhar quando você tiver que fazer, né, construir o diagrama de multiplicidade. Né? A última regra aqui, eu vou colocar aqui do lado, porque eu não quero apagar agora, né, é o seguinte: se M é menor do que N, né, você faz o seguinte, você constrói o diagrama com N maior que N e inverte. As filas que estavam embaixo passam para cima. Tá certo? Não se preocupe, a gente vai construir um monte de diagramas agora, né? Para a gente ficar esperto aí na história. Não, essa regra dele ficou um pouco clara para mim. Você vai ver. A culpa é do professor, não é da regra. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Né? Vamos começar com esse cara aqui. Ó. Infelizmente o quadro é pequeno, se a gente tivesse lá no auditório, eu ia deixar as regras num lado, então vocês têm anotado isso daí, né, o de memória, né, essa altura do campeonato. Então, vamos construir como exemplo, né, esse cara aqui, 2, 1, né? Então M igual a 2, N igual a 1, tá certo? Então olha só, primeira coisa que eu faço, regra número A, né? Eu boto uma fila de multiplicidade de 3 uns, né? M igual a 2, boto uma fila com um número de numerais igual a M mais 1, 3, né? O máximo 1, né? Aí N igual a 1, né? Tá certo? Então eu boto uma fila com multiplicidade máxima aumentada em 2, né? Então vai ser assim, ó, 1, 2, 2, 1. Certo? Agora eu vou botar M menos N filas, ou seja, mais uma fila, 2 menos 1, 1, né? Mais uma fila com multiplicidade máxima mantida, tá certo? Mas o número de numerais vai crescendo em uma unidade. Então vai ser assim, 1, 2, 1. Certo? E finalmente eu vou botar N filas, ou seja, uma fila, né? Com a multiplicidade decrescendo e o número de numerais também decrescendo. 1, 1. Acabou. Certo?
Esse aí é o diagrama de multiplicidade dessa representação, 2, 1. Se a gente usar aquela formuleta que a gente tinha lá, m mais n mais 2, vezes m mais 1, vezes n mais 1 sobre 2, né? Para fazer a conta da dimensão dessa representação, né? Deixa eu só lembrar aqui rapidinho. Falei aqui, mas eu posso ter errado, né? Então, nunca se sabe, né? Dimensão ao meio, m mais n mais 2, m mais 1, n mais 1, né? Vai usar essa fórmula várias vezes aí, então é melhor deixar ela anotada lá, né? Essa última linha, 1 vem de onde? Vem da regra D? M menos N filas, diminuindo o número de numerais Mantendo e diminuindo o máximo. É a última regra. Regra D, se não me engano. A regra C é M menos N, M menos N filas, mantendo o máximo e diminuindo o número de numerais. Não é N, não? Na regra D? Na regra D é N, mas na regra C é M menos N. Não, beleza. Certo? Aqui M menos N é igual a N nesse caso. Certo? Então, 2, 1 se substituir ali, né? Você vê, ó. 2 e 1, 3, e 2, 5, vezes 3, 15, vezes 2, 30, por 2, 15. Né? Então, essa aqui é a representação 15. Tá certo? 15 dimensional. Olha só que interessante. 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 13, 15. Né? Quer dizer, isso aí é um diagrama de multiplicidade porque ele está dizendo para você aonde espacialmente estão colocados os pesos e qual é a multiplicidade desses pesos. Então você tem que ter 15 pesos, porque você tem uma representação 15 dimensional. Então a soma de todos os números que você encontrar aqui tem que dar 15. Fala. Não? Não, isso é uma representação irredutível. Não tem nada dentro dela. É uma representação 15 dimensional irredutível. Vai ter o decupleto também, é outra história. O decupleto não é 2, 1. Tá? Decupleto. É 10 dimensional. Tá? Isso daí, todas as representações que a gente está construindo aqui são irredutíveis. Ou seja, você nunca vai conseguir escrever essa representação como soma direta de duas outras representações. Tá? Agora aquela regra né? Vamos chamar assim. E se eu quiser o diagrama de multiplicidade associado com a 1, 2? A 1, 2 é a 15 estrelas. Você vê que essa fórmula aqui é simétrica se eu troco M por N. Né? Então ela é 15 estrelas. O diagrama associado com ela vai ser assim, olha. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Está mais claro? Eu inverti o cara. Eu só escrevi o diagrama de baixo para cima. Tá certo? Então, se você fizer um gráfico, né, dos autovalores de H1 e de H2, né, como vetorzinhos bidimensionais, né, cada posição dessa daí vai ser uma posição, né, claro, você tem que manter essa distância aqui fixa entre esses caras, né, para poder fazer seu gráfico direitinho. Né? Cada posição dessas aí vai ser a posição de um peso da sua representação. E os números já te dão automaticamente qual é a multiplicidade que você tem lá. Certo? Vamos fazer mais exemplos. E no final eu vou fazer para vocês um exemplo de redução de representações usando essa técnica aí. Certo?
Beleza. Então, vamos começar por, né, lá de baixo. A gente fez um exemplo razoavelmente complicado. Agora vamos começar dos exemplos mais simples possíveis. 1, 0, 0, 1, assim por diante. Né? Tem duas que a gente já conhece bem. Aliás, tem três que a gente já conhece bem. Né? As três são a 3, a 3 estrela e a 8. Né? Então vamos começar aqui com a... Né? A 1, 0, que é igual a 3. Né? Representação 3. Então, vamos lá, devagar. Né? N mais 1 numerais numa linha de uns. Né? Então tem 1, 1. Vamos ver se eu lembro. Se eu esquecer, vocês me ajudam aí. Aí, M menos N. Não, N. N. N numerais, não é? Aumentando de 1 e aumentando a multiplicidade também. É 0, não tem que fazer nada. Certo? M menos N, tá certo? Filas de multiplicidade igual a de cima, diminuindo de 1. A multiplicidade que tem em cima é uma fila de multiplicidade 1, máximo 1. Né? E eu tenho que manter. Então, só me sobra botar esse cara aqui. Né? E depois mais N caras diminuindo a multiplicidade. Mas N igual a 0, então não preciso fazer mais nada. Tá certo? Morreu, tá aí. Todo mundo lembra do triângulozinho. Né? Que é a posição física dos pesos da representação 3 num gráfico H1 por H2. E a multiplicidade de cada um deles é 1, não tem degenerescência lá. Certo? Olha, o segundo, que é o 3 estrela, vou usar a regra anterior, né, a regra E, né, para inverter esse cara. Então vai ser assim. Também coincide com o que a gente viu explicitamente. Tá certo? Terceira, indefectível, né, é a adjunta, né, que é a 8. Tá certo? Então vamos lá, devagar. Novamente eu tenho 1 e 1. Né? Agora eu boto N caras aumentando a multiplicidade. Então eu vou botar 1, 2, 1. Tá certo? Agora eu boto M menos N caras, né, mantendo o máximo e diminuindo o número de numerais. Mas M menos N é 0. Então não preciso fazer nada. Finalmente boto um cara, tá certo? Diminuindo a multiplicidade de 1 a cada vez. Então vai ser 1, 1. Acabou. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Né? Se eu quiser fazer o 8 estrela, eu vou chegar no mesmo resultado. Certo? É uma boa indicação de que a representação é real. Né? Ó, 2, 0. 2, 0 é o 6, a gente já pode substituir ali e fazer a conta. Né? Então, como é que começa 2, 0? A primeira fila tem 3 uns, tá certo? Vocês vão me ajudando aí. Né? Aí, N filas aumentando a multiplicidade de 1. Só tem 0, não tem que botar nada. M menos N mantendo a multiplicidade. Então tem 1, 1 e 1. Tá certo? E mais N diminuindo a multiplicidade a cada fila. E o número de numerais. Mas N é 0, também não tem que fazer nada. Então é isso aí. Faz um grande só para a gente pegar. Calma.
paciência. 8, você vai ver. 5, por exemplo. Eu vou fazer um bem grande. 6 estrelas. 36, 18. É esse aqui. Tá certo? 2, 1 a gente já fez, né? O 15 estrela. Né? Vamos fazer um grandinho. Depois eu vou fazer um grandão. 15, 17. Né? 8, 5. Ele também é muito grande, né, cara? Então vamos fazer esse aqui, ó. 2, 2. Né? É o próximo na linha sucessória ali, né? Aliás, né? Tem o 2, 1, a gente já fez o 2, 1 originalmente. Vamos fazer o 2, 2. 2, 2, vamos lá. A gente começa com 1, 1, 1. Né? Aí depois tem N caras crescendo. Né? Então vai ter 1, 2, 2, 1, e 1, 2, 3, 2, 1. Né? Aí depois a gente tem N menos M diminuindo. N menos M mantendo e diminuindo o número de numerais, 0. Né? E N diminuindo o máximo e diminuindo o número de numerais. Então a gente vai ter 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Ele Não, diminui, não, ele tem que ser um. também tem que diminuir aqui. Pronto. Desdeu a mim. Então, somando aqui a parada, né? 2, 2 tem que dar quanto? 6 vezes 3, 18. Né? Vezes 3, 54, dividido por 2, 27. 26, está certo. Né? Somando a parada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 27. Né? Certo? Tem um outro maneiro aqui, mas acho que eu vou precisar desse lado inteiro aqui do quadro. Vamos fazer aqui o 5-3. 5-3, se vocês fizerem a conta ali, vai ser o 120. Certo? Então vamos lá. 1, 1, 1, 1, 1. 6 caras aqui em cima. Né? 3 filas aumentando. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1. Observem. Mais um 3, 2, 1. 1, 2, mais um, né? 1, 2, 3, 4, 4, 3, não. 4, 4, 3, 2, 1. 3 filas aumentando. Agora, 2 filas, que é 5 menos 3, né? Mantendo e diminuindo o número de numerais. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Tá? E finalmente 3 filas diminuindo, né? E diminuindo o número de numerais. Então aqui tem 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 2, 2, 1. 1, 1, 1. 1. Por que tem tanto 2 na segunda linha? Porque aumenta o peso. É só aumenta de 1, né? Aumenta de 1. Cara. É.
Eu somei já isso aí, depois você soma em casa, dá 120 agora. Ligue os pontos. Tá certo? 4, 26, 24. Bom, agora eu vou dizer para vocês como é que a gente consegue reduzir um produto tensorial em suas componentes irredutíveis usando essa técnica que está aí. Tá certo? Muito fácil. Redução de produtos tensoriais. Né? Então vamos supor que a gente faça o seguinte. Vou mostrar isso aqui dando um exemplo. Vou fazer o 3 vezes 3, certo? Isso não é a mesma coisa que eu fiz antes. Antes eu tinha feito 3 vezes 3 estrelas, certo? Agora eu estou fazendo 3 vezes 3. Dá 9 do mesmo jeito. Né? Então, se eu fizer o 3 vezes 3, agora eu tenho que colocar os pesos, né? Do 3 e do 3 aqui na minha tabela. 1/2. 1 sobre 2 raiz de 3. Menos 1/2. 1 sobre 2 raiz de 3. 0. Menos 1 sobre raiz de 3. Aqui fica 1/2. 1 sobre 2 raiz de 3. Aqui fica menos 1/2. 1 sobre 2 raiz de 3. E aqui fica 0. Menos 1 sobre raiz de 3. Tá? E agora eu tenho que somar esses caras. Deixa eu colocar já o resultado aqui. Vou ficar com 1. 1 sobre raiz de 3. 0. 1 sobre raiz de 3. 1/2, menos 1 sobre 2 raiz de 3. 0, 1 sobre raiz de 3. Claro que essa vai ser uma matriz simétrica, né? Certo? É isso aí. Agora eu posso pegar um papel milimetrado, né? Ainda existe isso. Ou então a gente vai lá no Excel, ou vai no Origin. Ainda né? existe isso? Não existe. Olha, eu não sei grafar coisa em Excel. Eu aprendi que era possível fazer gráfico em Excel esses dias. Para minha suprema vergonha, mas fazer o quê? Então você vai lá no seu programa gráfico favorito, né? E você pede para ele colocar. O Paint tem coordenadas? Acho que não, hein? Não, você desenhar tem. Não, mas desenhar não vale, o negócio tem que ser preciso, né? Esse aqui é o problema. Por isso que Excel é melhor, hein? Aí você vai no seu programa gráfico favorito, né? E faz um gráfico. E bota todos esses pontos aí dentro do seu gráfico. Eu fiz um olho, né? E depois vocês não podem usar o Paint. Tá vendo? Isso é para coisas pequenas, né? Aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é o ponto que eu defini como 1 sobre raiz de 3. Aqui é menos 1 sobre 2 raiz de 3. E aqui é menos 2 sobre raiz de 3. Tá? Então eu tenho esse ponto, esse aqui, duas vezes, ó, esse é 0, 1 sobre raiz de 3, tá certo? Esse aqui aparece uma vez, esse aqui aparece duas vezes, esse aqui aparece uma vez também, né? Depois aparece um cara que é menos 1/2, e aqui aparece 1/2. Tá? Esses caras aqui, olha,
menos 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3, aparece duas vezes. Menos 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. Epa. Peraí, menos 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3. Está aqui. Menos 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3. Duas vezes. Então esse cara aqui aparece duas vezes. Não? O outro é 1 meio menos 1 sobre 2 raiz de 3. Aqui, ó, 1 meio menos 1 sobre 2 raiz de 3 também aparece duas vezes. Então eu vou botar a multiplicidade dele aqui. Ele deveria ser simétrico, né? Mas o meu origin aqui está meio descalibrado. Né? E aqui é o 0 menos 2 sobre raiz de 3. Né? Que esse cara que está aqui aparece uma vez. Né? Então nossa representação tem que ter 9, tem que ter dimensão 9. Né? 1, 3, 4, 6, 8, 9. Né? Então aí os 9 pesos, um para cada autovetor do H1 e do H2. Né? Então se você fosse colocar isso aqui num diagrama de multiplicidade, isso era uma coisa assim. 1, 2, 1, 2, 2, 1. Tá certo? Você pode sempre suspeitar que um diagrama de multiplicidade que não esteja rodeado de uns é porque expressa uma representação redutível. Né? Então, agora como é que é a técnica? Né? Você vem aqui, nesse diagrama de multiplicidade, e identifica o peso máximo. Tá certo? O peso máximo de uma representação, lembra o teorema? Ele está contido exatamente uma vez, né? Ele está contido exatamente uma vez num produto tensorial de representações como esse. Tá certo? Qual é o peso máximo aqui? De olho. Alguém pode dizer? Esse cara aqui, né? Tá certo? A primeira componente dele é 1 e 1 sobre a raiz de 3. Ele é o mais positivo que tem dentro da história. Então o peso máximo aqui é esse cara aqui, 1 sobre a raiz de 3. Isso aí você escreve como m lambda 1 mais n lambda 2. Para determinar m e n. Tá certo? Então aqui tem uma equaçãozinha que vai te dizer que m mais n é igual a 2. Né? E vai te dizer também que m menos n é igual a 2. Solução, né? n igual a 2, n igual a 0. Tá certo? Então, o peso máximo corresponde a uma representação irredutível que é a 2, 0. Tá certo? Qual é o diagrama de multiplicidade da 2, 0? Tem que fazer, né? Vamos lá. A 2, 0 é assim. 1, 1, 1. Já está feito, é tudo 1. É. Só para refazer aqui rapidinho para a gente testar a memória, né? Aí o n é 0, não bota nada, bota mais duas filas mantendo, né? E bota n filas diminuindo, que é 0. Então é isso aqui, é 1, 1, 1, 1. Né? Aí, esse diagrama de multiplicidade que está aqui, você subtrai do diagrama que você obteve. Tá certo? Você fala assim, olha, aquele diagrama que está lá, ele pode ser escrito assim, ó, 1, 2, 1, 2, 2 e 1, né? Ele pode ser escrito assim, 1, 1, 1, 1, 1, 1, mais, né? Mais o que, ó? 1, 1, 1. Não é isso? Daqui você subtraiu 1, sobrou 1. Daqui também, daqui também. Né? Então, você colecionou esses pesos todos que estavam nessas posições, você obteve a 2, 0.
e sobrou esse diagrama que está aqui. Então isso daqui é A2, 0, mas se você quiser identificar esse cara que está aqui, você observa o seguinte, esse aqui é o contrário de outros diagramas, ele está crescendo para baixo, enquanto que todos os outros diminuem. Ele faz assim e depois diminui. Então isso aqui corresponde a algum complexo conjugado, né? Então você pode inverter, calcula o peso máximo novamente, você vai obter que o peso máximo é lambda 1, tá certo? Portanto, n igual a 1, n igual a 0. Esse cara aqui corresponde a complexo conjugado do 1, 0, que é o 0, 1. Né? Então, isso daqui é 6 mais 3 estrelas. Resultado clássico. Certo? Eu sei que vocês estão absolutamente fascinados com esse negócio que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vocês vão chegar em casa e vão fazer o exercício. Isso é mais a palavra. Como é que é o nome dessa técnica? Como é que a gente procuraria sobre isso? Diagramas de multiplicidade. Só? Para falar a verdade, eu só vi isso num livro na minha vida. Que é o? Teoria Quântica de Campos para Matemáticos. De quem é? Não sei. Eu só tenho, acho que, um livro com esse nome. E é em português? Não. A Quantum Field Theory for Mathematics. Está na livraria Gênesis. Está na livraria Gênesis. Não, é de algum ser não russo. Mas não é humano, né? Pô, tá gravando, hein? Eu não tô aparecendo. Tá certo? Bom, isso daí poderia ser o suficiente para a gente já começar a falar de espectroscopia hadrônica, certo? Ou seja, começar a dizer como é que a gente classifica os hadrons em representações irredutíveis do SU3. Né? A gente já está com todos os instrumentos na mão. A gente já sabe construir representações irredutíveis a partir de produtos tensoriais. Isso é o que a gente precisa. Né? Só que, para que vocês consigam falar a língua que o resto do mundo fala, né,